Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim gravar um vídeo, né, falando sobre como foi a minha habilitação de carro, gente. Então foi bem complicado o processo aí, então se vocês quiserem saber, fica nesse vídeo, assiste até o final, gente. Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, quem tá chegando agora e gosta desse tipo de conteúdo. Eu gravo vlogs também pra quem tá chegando agora no canal, eu costumo gravar mais vlogs, a minha rotina. E hoje eu vim aqui trazer esse assunto muito importante, então roda a vinheta e vamos pro nosso assunto de hoje. Então, gente, tudo começou no ano de 2014, quando eu resolvi tirar minha habilitação CNH-A, que era de habilitação de carteira de moto, né? E aí foi tudo muito fácil, gente. Fiz o exame médico, passei no psicotécnico, passei na prova teórica. As aulas práticas foram muito, assim, tranquilas. Eu não ficava nervosa, porque eu já andava de moto por tudo, gente. Eu trabalhava na época num posto de gasolina e eu ia e vinha de moto todos os dias. Então eu tava super acostumada a andar na rua, super tranquilo, equilibrava bem a moto. Então foi tudo muito tranquilo, gente. Chegou no dia da prova, eu passei, graças a Deus, foi muito legal. E passei já de primeira, foi tudo tranquilo. Aí passei na habilitação de moto, foi em outubro do ano de 2014. E quando foi em novembro, gente, eu saí do serviço, recebi a rescisão e resolvi investir meu dinheiro na habilitação B, que era a habilitação de carro, né? Eu já tinha carro, mas quem dirigia era o meu esposo. Eu sabia dirigir, assim, na volta, sabe? Dava alguma voltinha, mas eu não tinha prática, gente. Eu não sabia andar de carro, assim, não é que eu não sabia, eu já tinha ido no centro, vários lugares. Mas eu não saía de carro todos os dias. Era muito uma vez lá que outra, né? Sabia andar na cidade, só que eu tinha medo porque eu não tinha habilitação e não tinha muita prática, ou seja, eu não saía todos os dias, não era que nem a moto quando eu tirei habilitação que eu saía todos os dias. Então era muito de vez em quando, então eu não me sentia muito segura no volante. Bom, iniciou as aulas, né, práticas, e meu professor era muito legal, foi tudo bem tranquilo, porém eu tinha um problema na baliza, não conseguia fazer a baliza direito, até que consegui aprender a fazer a baliza. E aí, gente, na rua eu dirigia tranquilo, tudo bem tranquilo. Meu professor, graças a Deus, nunca precisou parar o carro, nunca precisou meter pé no carro, fazer nada disso, porque eu dirigia bem direitinho, né? Claro, não era perfeito, a gente tava aprendendo, assim, né? Então não era perfeito, mas eu dirigia bem direitinho. Aí, gente, meu professor falava assim pra mim: não, tu vai passar com certeza, não te preocupa, guria, não sei o quê. Porque a gente é gaúcha, gente, pra quem não sabe, então aqui a gente costuma falar guri, guria. E aí ele falava: não, guria, não te preocupa, tu vai passar de primeira, porque tu dirige direitinho, coisa e tal. E eu, né, sempre nervosa, porque como era uma coisa que eu queria muito, gente, muito mesmo, tipo, a carteira de carro, de moto, eu não dei tanto valor na hora, porque eu já saía de moto, eu já tinha minha independência. Mas o carro eu não podia sair sozinha, porque eu não tinha habilitação, então nem o meu esposo também não gostava que eu saísse sozinha de carro. Então, gente, pra mim era um sonho muito grande ter habilitação de carro. Pra mim era um sonho, assim, muito grande, gente, muito grande, vocês não têm ideia. Era realmente um sonho é um sonho. Quem sabe, quem tem sonhos, sabe, gente, o tamanho dos seus sonhos. Bom, então pra mim era um sonho muito grande. E era algo assim que eu imaginava que eu ia passar de primeira, gente, eu nunca imaginei que eu ia rodar. Porque eu sabia tudo que tinha que fazer, né? Nas aulas eu aprendi a dirigir direitinho, aprendi a fazer a baliza, que era pra mim uma dificuldade, aprendi a fazer tudo direitinho. E aí chegou no dia da prova, gente, eu quis ir sozinha, porque eu sou uma pessoa muito nervosa, não gosto que ninguém esteja me olhando. E aí eu acho que isso que dificultou, gente, a presença do examinador do meu lado era um gigante muito grande na minha vida. Porque eu sou um tipo de pessoa que eu fico muito nervosa ao saber que estou sendo examinada com alguém do meu lado, porque na habilitação de moto o examinador fica longe, ele não fica no veículo com a gente, né? Não fica na moto. No carro é diferente, o examinador fica do lado ali com uma planilha, então é a sensação de que eu estava sendo testada, aprovada. Então essa sensação pra mim era horrível. E aí aconteceu, gente, que mesmo antes do examinador entrar, né, eu fui fazer a baliza e bati naquele bendito daquele troço lá que não pode bater da baliza. Enfim, bati na baliza. E aí, gente, eu lembro direitinho que foi quando eu entrei assim pra fazer a baliza, que eu dei a ré pra entrar, sabe? Entrei de ré assim, bum, já bati. Foi ajeitar o carro ali e bati. Já acabou a prova ali, o examinador veio do lado do carro, eu nunca vou esquecer, gente. Batesse na baliza, não sei o que, tá, pode descer do carro, tá reprovada. E ele foi bem até grosso assim, tipo, e eu comecei a chorar. Ali já comecei a chorar, como assim, não sei o que.
Não, nem entendi, né, gente? Comecei a chorar, desesperada. Aí veio meu professor, como é que tu me faz isso, guria? Não sei o que, tipo, foi até um pouco estúpido comigo, porque acho que ele ficou um pouco desapontado, assim, tipo, sem entender como é que nas aulas eu fazia tudo direitinho. E chegou na hora da prova e eu simplesmente rodei. Cheguei ali, não saí nem com o carro. Cheguei, já bati na baliza e acabei com a minha prova. Bom, nesse dia, pra mim, meu mundo caiu. Comecei a chorar desesperada e eu tinha ido fazer a prova de moto, porque eu era habilitada pra moto, então tudo tranquilo. Peguei a moto e vim chorando pra casa, chorando mesmo. O local da prova é muito longe da minha casa, né, porque é lá no centro. Inclusive, nesse dia eu tava trabalhando, né, e graças a Deus que meu patrão era uma pessoa muito amiga e compreensiva, porque eu não voltei pro serviço, eu fiquei sem condições, eu fiquei muito desesperada, eu chorava muito, chorava. E aí eu lembro que eu cheguei em casa desesperada, chorando, e não liguei pra ninguém, não liguei pra minha mãe, não liguei pra ninguém, simplesmente acho que eu mandei uma mensagem pro meu esposo, ou pro meu patrão, não lembro, dizendo que eu não ia voltar pro serviço, porque na época, gente, meu esposo trabalhava comigo, e avisando que eu não ia voltar pro serviço, que eu não tinha condições de trabalhar, porque eu não tava bem, e não atendi ligação, e nada, gente. Foi muito triste, gente. Eu não lembro o horário da minha prova, se foi de manhã ou foi de tarde, porque eu vou já falar aqui pra vocês que eu fiz 10 provas, gente. Fiz 10 provas, só passei na 10ª, na habilitação de carro. Então eu não lembro muitos detalhes, porque foram muitas provas, gente. Muitas provas mesmo. E aí, gente, a partir daí começou uma época muito triste da minha vida, né? Algo que me marcou muito, gente. Deixou muitas marcas, que foi a minha habilitação. Foi o processo de tirar a habilitação da CNHB. Aí, gente, comecei a fazer várias provas e era assim, todo mês eu fazia uma prova, eu não desistia, gente. Tinha um número de dias, eu não lembro se era 21 dias, que a gente podia marcar a prova só depois de alguns dias, eu acho que era 21 dias, 15 dias, acho que era 15 dias, gente, eu não tenho certeza, não sei se se todas as cidades são assim, mas se eu não me engano era depois de 15 dias ou 21 dias que eu podia marcar a prova, então, ou seja, eu não podia fazer prova em menos do que isso. E aí eu fiz mais algumas aulas pra segunda prova, se eu não me engano eu marquei mais 4 aulas. E pra quem tá tirando habilitação aí que sabe, é tudo muito caro, né? Então, só a prova na época era na base de R$100, se eu não me engano. E mais as aulas, que eu não lembro quanto era o valor, gente. Então, eu sei que eu gastava um dinheirinho bom cada vez que eu ia fazer mais aulas e prova. Aí eu fiz a segunda prova, rodei. Não saí da baliza também. As 4 primeiras provas que eu fiz, eu não saí da baliza. E aí fiz a terceira, rodei, fiz a 4ª, rodei, não saí da baliza. Todas as 4 eu rodei na baliza. Eu lembro que a 4ª prova foi porque o meu tempo estourou. Eu saí lá, estacionei dentro da baliza, tudo certinho. Aí quando eu saí lá na frente, que eu tava estacionando, antes de eu puxar o freio de mão, veio o examinador e falou, acabou o tempo, reprovada. E aí foi muito triste, também chorei muito. Eu lembro que várias provas eu chorei muito. Até que eu acostumei, gente, porque eu fiz 10 provas. Acho que lá pela 5ª, 6ª prova eu já não chorava mais, porque já tava acostumada. Já tava até desiludida, já achava que nem ia passar, mas não desistia, porque tinha algo me dizendo pra mim não desistir. Algo dentro de mim, assim, que eu creio que era a voz de Deus, do Espírito Santo, que era pra mim não desistir, porque por mim eu já tinha desistido. Só quem passou, gente, ou tá passando por isso, entende. E esse é o motivo de eu vir gravar esse vídeo aqui hoje, que eu quero te influenciar a não desistir de tirar a tua habilitação. Então, se por acaso você tá que nem eu aí, rodando, e quem me conhece, gente, quem me conhece assim de perto sabe o que eu passei, né, meus amigos, minha família. Então, eu acho que eu sou um exemplo de não desistir, gente. E eu quero passar esse exemplo pra vocês. Foi triste, foi sofrido, foi doído, mas eu não desisti. Ah, então eu fiz a minha 5ª prova, gente, e pela primeira vez eu saí da baliza, glória a Deus. Saí da baliza, dei várias voltas, e aí eu lembro que quando eu fui arrancar com o carro, eu parei na placa de pare, numa esquina, e quando eu fui arrancar com o carro, em vez de eu engatar a primeira, eu engatei a segunda, e ali eu já tomei ponto, né? E aí tá, aí eu fiz tudo direitinho durante o percurso. Quando eu cheguei pra estacionar, gente, eu ia passar, porque eu só tomei ponto por ter engatado a segunda, então, se eu não me engano, eram 3 pontos, aí eu não podia errar mais nada, ou eram 2 pontos. Eu sei que eu não podia errar mais, porque se eu tomasse mais pontos, eu ia rodar. E aí eu, então, tava chegando no final da prova, estacionei o carro, pensei, tô passada, só errei ele quando eu engatei a segunda, mas o carro não apagou, né? Então, por isso que eu não rodei ali e continuei fazendo o percurso. Quando eu estacionei o carro, terminei a prova, o rapaz falou pra mim, não desse pisca pra estacionar o carro, rodasse por isso. E eu me ferrei, gente, porque eu tava finalizando a prova e eu ia passar, né? O resto eu tinha feito tudo certinho, só tinha tomado os pontos de ter encaixado a segunda pra arrancar o carro.
E eu rodei porque no final da prova eu não dei o pisca pra estacionar. E aí eu me ferrei, gente. Fiz tudo certinho. Estacionei na marcação ali certa, né? Não deixei o carro longe, tudo certinho. Tomei ponto, gente, porque fiz isso. E aí eu queria arrancar com meus cabelos, gente. Fiquei muito triste. Porque eu tive possibilidade de passar, tava com a carteira praticamente na mão e eu rodei porque eu fiz isso. De não dar simplesmente um pisca no final da prova. E aí acabou comigo. Aí, gente, pra esse vídeo não ficar muito longo, eu vou dar uma resumida na história, até porque eu não lembro muito bem de todas as provas, mas aí eu sei que eu fiz a 6ª prova, fiz a 7ª prova, rodei, eu rodei por muitas coisas, gente, tipo assim, cada vez que eu ia fazer uma coisa, sabe? Uma vez é porque eu fiz uma curva muito acentuada, o rapaz falou que, o examinador falou, me deu 13 pontos, eu não lembro em qual das provas foi. Eu sei que o examinador me deu 13 pontos ali. Tomei 13 pontos, gente, imagina, é muita coisa, né? Porque pra quem não sabe, não, só pode tomar até 3 pontos, porque senão depois de 3 pontos roda. E aí ele me deu tantos pontos assim porque eu fiz, ele disse, né, gente, eu saí, pra mim eu tinha feito tudo certinho. Quando chegou no final da prova, ele me deu os 13 pontos e falou que eu fiz várias curvas muito acentuadas. E falou também, gente, que eu coloquei muito o pé na embreagem, que eu não tirava o pé da embreagem. Eu não lembro muito bem disso porque eu tava nervosa, mas devo ter feito isso mesmo, gente, porque ele não ia mentir isso aí, então eu devo ter feito mesmo isso. E o meu nervosismo me rodou muitas vezes, por poucas coisas, por poucos detalhes. Ou seja, eu saía, eu dirigia direitinho pela cidade, só que o problema é que alguns detalhezinhos eu ficava nervosa, fazia tudo errado, tinha algumas manias também erradas e rodei por isso, gente. Aí, gente, eu sei que quando eu cheguei na 8ª prova, a minha patroa, porque eu tinha um patrão e uma patroa, no caso, eles eram casados e eram meus amigos. Meus amigos me ajudavam muito, me davam muitos conselhos, enfim, e deixavam eu sair no horário de serviço para fazer as provas, né, porque não é tudo que é patrão, assim, que libera, assim, em qualquer horário. Por exemplo, eu ia lá, marcava no horário que tinha disponível, eles me liberavam, graças a Deus, só tenho a agradecer a eles. E aí eu lembro que a minha patroa chegou pra mim e falou assim, ah, não liga não, na 10ª prova você passa. E eu falei, como assim? Eu vou fazer a 8ª prova hoje, não me diz isso. Então quer dizer que eu vou rodar mais a 8ª, vou rodar hoje, vou rodar mais uma pra passar na 10ª? Por que tu tá falando isso? Deus te mostrou alguma coisa? E ela falou assim, não, é porque todo mundo que eu conheço só passa na 10ª prova. E eu, meu Deus, eu não acredito nisso. Aí saí triste, pensando, porque a minha patroa, ela é uma pessoa que serve a Deus, né? Minha ex-patroa, na verdade, né? Mas muito minha amiga. Ela é uma pessoa que serve a Deus. E eu pensei, Deus tá dando uma visão pra ela. E ela disse que eu só vou passar na 10ª prova. Então vou rodar hoje, vou rodar mais uma. E aí fiquei com aquilo na cabeça, gente. Aí eu rodei na prova. Não lembro por quê, gente. Porque eu rodei por tantas coisas. Eu sei que eu rodei naquela prova. E aí fiz mais a 9ª prova e rodei na prova também. E aí eu pensava, meu Deus, será que ela tá certa? Será que eu vou passar só na 10ª prova, né? E ao mesmo tempo eu pensava, não tem também mais condições, eu não vou mais passar, eu não tenho mais chance. Várias vezes me falaram pra desistir, gente. Várias vezes algumas pessoas diziam assim, não por mal, mas tipo assim, espera mais um pouco, né? Espera um tempo, dá um tempo pra tua cabeça, esfria. O meu esposo mesmo falava isso pra mim. Não te cobra tanto, espera mais um pouco. Não fica fazendo prova todo mês, dá uma relaxada, né? E não fica fazendo prova todo mês, espera um tempo, esfria a cabeça, depois tu volta e faz de novo. Só que tinha um problema, gente. Nesse tempo todo, eu passei em 2014, eu passei na prova de moto no mês de outubro. E aí, gente, não, minto, gente, desculpa, eu passei no mês de agosto, eu falei errado pra vocês, eu passei no mês de agosto, eu passei no dia 20, se eu não me engano, dia 20 de agosto, eu passei na prova de habilitação de moto. Em outubro foi a de carro no ano de 2015. Então, de agosto, eu até, no caso, o mês de agosto de 2015, eu poderia rodar com a minha habilitação sem renovar. No ano de agosto, no mês de agosto de 2015, eu teria que renovar a habilitação por causa que ia vencer a permissão, né? E aí é só um ano. Depois que você passa da permissão, aí são 5 anos para renovar. Mas no caso, na permissão é um ano só. E aí eu tinha que renovar em agosto. E essas provas todas já chegou lá em agosto. Eu não podia renovar a minha carteira de habilitação de moto, porque se eu renovasse a carteira de habilitação de moto, eu perdia todo o processo da habilitação de carro, ia ter que pagar tudo de novo, e eu não tinha condições, gente, financeira para pagar tudo de novo, e nem psicológico também para gastar um dinheirão para pagar tudo de novo. E aí eu tive que decidir, bom, agora eu vou ter que andar a pé e de ônibus e de carona,
e ficar um tempo sem renovar minha permissão, porque podia, gente, eu não perderia a carteira, eu só não ia poder rodar, entendeu? E aí eu ia ficar algum tempo, né, até passar na de carro. Olha que provação, gente. E aí aconteceu que chegou agosto e eu não renovei a minha permissão para não perder todo o processo de carro. E fiquei de a pé, de carona, de ônibus, mas eu não saía de moto, gente. Porque se eu saísse de moto e a polícia me pegasse, deu pra mim, gente. Ali acabava tudo. Aí eu perdi a permissão, porque eu não tinha renovado. E aí eu perdi o direito também de concluir minha carteira de habilitação B. E aí, gente, aconteceu mais essa provação aí na minha vida. Eu tive que ficar sem poder dirigir moto. Bom, aí fiz, como eu falei pra vocês, fiz a 9ª prova, rodei. E aí fui fazer a 10ª prova, gente. Só que nisso, eu lembro que eu tinha sido demitida porque o meu serviço tinha acabado. Porque o meu serviço era temporário, era até a conclusão do prédio. Eu trabalhava numa faculdade, gente. Eu trabalhava no escritório da obra da faculdade. E era até a conclusão do prédio. Então, gente, nesse ano eu também tava fazendo faculdade. Então, eu tava com a cabeça muito cheia, assim, porque eu tava fazendo faculdade e eu trabalhava, né? Então, eu não dava conta muito, assim, da faculdade, eu não dava conta de tudo, porque eu sou um pouco limitada, gente. Eu sei que tem gente que dá conta de tudo, mas eu sempre fui um pouco limitada nesse sentido. Eu não dou conta de tudo. Bom, gente, resumindo a história, fui marcar a minha prova número 10. E aí o meu esposo, eu lembro que meu esposo falou, nessa eu vou contigo. Porque eu vou contigo, vou te dar sorte, vai passar. E aí eu, não, tu não vai comigo, porque eu não consigo. Imagina, gente, meu esposo e comigo, eu ia ficar muito desesperada. Em todas as provas, gente, eu ia sozinha. Só que aí numa das provas, um amigo meu, o Alisson, foi comigo, porque ele disse assim, não, eu vou ir contigo. Esse meu amigo, ele é filho dos meus ex-patrões, que ele trabalhava também junto comigo nessa mesma empresa aí de obra, de construção. Meu esposo trabalhava, então nós era todo mundo amigo, então a gente trabalhava todo mundo junto. E aí eu lembro que ele falou, não, eu vou contigo, não sei o que, porque eu vou te dar uma força, tu vai passar e coisa e tal. Aí ele foi comigo e eu rodei também, fiquei muito nervosa, mas rodei também, né, não passei. E aí quando foi na 10ª prova, essa última prova, eu não lembro qual foi a prova que o Alisson foi comigo, mas quando foi na 10ª prova, meu esposo foi comigo. E aí, gente, quando eu fui marcar a 10ª prova, a moça do guichê lá da Habilitar, eu fiz no CFC Habilitar aqui de Rio Grande. Aqui só tem 2 CFCs, gente, eu fiz no Habilitar. E aí eu lembro que a moça foi marcar pra mim, né, e aí eu falei pra ela, comentei que eu já tinha rodado várias vezes, né, já tava sem esperanças. E aí ela falou assim pra mim, não, nessa vez tu vai passar. E eu falei, ué, por quê? E ela falou assim, porque todo mundo que marca comigo, passa. Todo mundo que marca aqui no meu guichê comigo passa, porque eu dou sorte, não sei o quê. E aí eu falei assim, ai, que legal, então tomo posse, tudo bem, então vou passar, fiquei feliz, né? Aí eu lembro, gente, que ela fez uma coisa que nunca ninguém fez pra mim. Ela escreveu ali no meu comprovante, no papel, comprovante que eu tinha marcado a prova e que eu paguei, ela escreveu ali bem no cantinho assim, boa sorte, e pintou de amarelo, assim, coloridinho. E que nem coisa de criança, sabe, de primeira série, quando a professora dá umas estrelinhas ali e pinta coloridinho, ela fez assim. Aí eu fiquei muito feliz, gente, que será que eu vou passar mesmo? Nossa, acho que essa moça deve servir a Deus, né? Acho que ela, sei lá, ela falou isso, acho que ela é usada por Deus, acho que Deus usou ela pra falar pra mim, né? Pra me tranquilizar. E fora que a minha ex-patroa também, minha amiga, tinha falado isso pra mim já também, que eu ia passar na 10ª prova, né? Ela falou com tanta convicção que eu fiquei com isso na minha cabeça, que eu ia passar na 10ª prova. Mas ao mesmo tempo com medo, gente, com muito, muito medo. Aí chegou o dia da prova, meu esposo foi comigo. E eu meio desacreditada, né, gente? Aí fui, eu sei que nas últimas provas eu já fazia a baliza direitinho e saía tranquila. Só que nesse dia, gente, da última prova, eu entrei com o carro errado, tive que sair pra arrumar o carro pra entrar de novo, né, pra poder entrar certinho. Ou seja, manobrar o carro ali, e demorei. Aí se a pessoa fizer alguma coisa errada dentro da baliza, tipo assim, estacionar longe do meio fio, dentro da baliza, são 3 pontos e eu acho que já roda ali mesmo. Eu acho que já roda ali mesmo. Se a pessoa sair na frente ou não roda, não sei, gente. Eu sei que a pessoa já roda ali dentro mesmo da prova. Se estacionou longe do meio fio, já acabou, já roda. Se eu não me engano é isso. Mas lá na frente, gente, se sair lá na frente, estacionar mal lá na frente da baliza, por exemplo, você entrou na baliza, estacionou. Aí saiu, foi lá na frente da baliza, estacionou de novo.
Ali, se você estacionar mal, é um ponto apenas. E aí, o que aconteceu? Eu entrei na baliza, né, meio errado, saí pra arrumar, voltei, isso aí tudo demorou tempo. Saí da baliza já pensando em estacionar lá na frente errado mesmo, não ia parar pra arrumar nada, porque eu ia tomar só um ponto, mas não ia estourar o tempo, gente, que era apenas 4 minutos pra fazer tudo isso. E eu já na minha cabeça, como eu já estava acostumada a fazer o processo, o percurso ali, e nas aulas tudo mais, meu professor cronometrava, eu sabia que se eu tivesse que arrumar o carro, não ia dar tempo de arrumar lá na frente. Aí eu saí, entrei lá na frente da baliza, né? E na hora de estacionar eu fiz isso aqui, gente, ó. Deixei o carro assim, tipo em diagonal, com a roda quase encostada no meio-fio, a roda de trás, mas a da frente lá longe do meio-fio. E aí veio o examinador, puxei o freio de mão com tudo, assim, puxei. Graças a Deus, pensando eu pra mim, né, mas bem quietinha lá suando, pensando, consegui, não rodei, tomei só um ponto. Aí entrou o examinador no carro. Aí ele falou assim pra mim, moça, já anotou ali, falou assim, moça, já te dei um ponto, uma coisa assim, gente, não lembro direito as palavras dele, mas ele falou pra mim que me deu um ponto ali, que eu tinha perdido um ponto, porque eu tinha estacionado mal. Aí eu falei pra ele, fui sincera, falei, olha, eu estacionei de propósito, assim, porque se eu fosse parar pra arrumar o carro, eu ia rodar, porque não ia dar tempo, ia estourar o tempo os 4 minutos, porque como eu entrei mal lá pra estacionar na baliza, não sobrou tempo pra mim poder arrumar aqui, eu ia rodar, então eu fiz isso de propósito. Eu falei mais ou menos isso pra ele, expliquei a situação. E acho que ele ficou meio pensando, essa moça é meio louca. Aí saímos, fizemos todo o percurso, e aí a gente tinha um canalete que a gente fazia o percurso, né? Hoje em dia é em outro lugar a prova de habilitação aqui em Rio Grande. Pra quem não sabe, eu sou de Rio Grande do Sul. Mas antigamente era perto lá do IFRS, pra quem mora aqui em Rio Grande sabe que o canalete esse que eu tô falando é o canalete da Salgado Filho, então tinha que andar por esse canalete. O canalete, gente, era como se fosse uma avenida, entendeu? Aí tinha dois sentidos, vai e vem. E aí eu tava indo, né, no canalete, ele falou assim pra mim, faz uma conversão à esquerda. Ou seja, o canalete tá com as duas ruas aqui, vai e vem. E ele falou pra mim fazer uma conversão à esquerda, então eu tinha que dobrar e me posicionar no canto pra esperar pra atravessar o canalete, pra sair do canalete, entendeu? Pra ir pro local lá de terminar a prova, porque eu já tinha andado bastante, então já sabia que ele tava terminando a minha prova. Aí eu fiz a conversão à esquerda, né, dobrei e parei no canto. Se eu fosse voltar pro canalete, se ele falasse que era pra mim voltar pro canalete, eu teria que parar mais no meio pra poder entrar pro canalete, porque tem tudo isso, gente, na hora da habilitação lá de tirar a prova. Como eu ia fazer uma conversão, eu ia sair do canalete, eu parei bem no canto, né, me posicionei no local certo. E aí ele falou pra mim, né, faz a conversão à esquerda, me posicionei. E aí eu esperando ali os carros pra atravessar a rua, ele falou, não, pode voltar pra avenida, uma coisa assim, eu não sei, não lembro como ele chamou ali. Eu chamo de canalete, gente, que eu moro aqui, conheço por canalete, mas ele falou, pode voltar ali pra avenida, uma coisa assim. Eu sei que ele falou que era pra mim voltar pra dentro do canalete ali. Aí eu falei pra ele assim, mas eu não posso voltar pra ali, porque o senhor mandou fazer uma conversão à esquerda e eu tô posicionada pra fazer a conversão à esquerda, pra sair aqui do canalete, né, da avenida, enfim, não lembro como eu falei pra ele. E ele falou assim, não tem problema, pode ir que eu garanto, não sei o que, eu tô te falando pra ti pra ali. E eu falei, não, mas se eu for pra ali, o senhor pode me rodar, porque eu não tô posicionada pra dobrar pra ali, eu tô posicionada pra ir pra lá. E aí ele falou, não tem problema, eu me responsabilizo, pode confiar em mim, é que eu quero que tu volte pra ali de novo. Então tá bom, mas o senhor não vai poder me rodar porque eu só tô fazendo isso porque o senhor tá mandando, porque eu sei que isso é errado, eu teria que sair daqui. Aí tá, foi mais ou menos isso que eu falei pra ele, gente, mas eu deixei bem claro que ele não ia me rodar por isso, porque quem tava mandando fazer coisa errada era ele, né, e na hora eu falei isso porque eu pensei que era um PH ratão, mas não era, ele queria mesmo que eu desse mais umas voltas. Aí, gente, aconteceu que ele mandou dar tanta volta, sair do canalete pro outro lado, porque o final da prova era pra esse lado, e eu fui pelo canalete, saí pro outro lado, dei várias voltas. Fui na rótula, né, que é uma rótula bem complicada ali, porque é bem movimentada. E 2 vezes, gente, porque eu fui a primeira vez, depois quando ele mandou entrar no canalete de novo, eu fui na rótula de novo. E ali, geralmente, muita gente roda porque tem uma... Ai, gente, esqueci o nome. Tem uma faixa de pedestres que ela é bem grande, é dos 2 lados da avenida. E a gente tem que cuidar quem tá lá do outro lado da avenida também. Então, muita gente roda ali. E eu sei que eu fiz esse percurso 2 vezes e graças a Deus, Deus é tão bom, maravilhoso, que eu fiz certinho, não tomei nenhum ponto. Aí então ele mandou fazer de novo a tal conversão à esquerda pra sair, pra finalizar a prova. E graças a Deus, fui lá, cheguei,
fiz tudo certinho, não apagou o carro, tudo direitinho. E eu nervosa, né? Porque eu pensando assim, eu rodei por tantas coisas que na época eu não via, no caso eu só sabia no final quando terminava a prova, porque eu fiz curva acentuada, botei pé na embreagem, enfim, várias coisas os examinadores falavam, que eu pensava assim, eu andei tanto, mas tanto naquela prova, era como se eu tivesse feito 2 provas. Eu lembro que meu esposo, quando eu cheguei no final da prova, ele ainda falou como eu tinha demorado tanto, porque ele fez eu andar muito, gente, demais. E aí eu pensei, né, 2 coisas eu pensei na minha cabeça enquanto eu tava terminando a prova. Bom, ou ele fez eu andar bastante pra me dar mais uma chance pra ver, de repente ele ia me rodar, mas por algum problema, alguma coisa que eu devo ter feito e não sei. Mas aí ele resolveu me dar uma segunda chance, me botou a andar de novo pra me dar uma segunda chance pra ver como eu ia me comportar, se eu ia andar direitinho, né? Enfim, pra me tranquilizar. Ou ele tentou fazer com que eu rodasse, aí eu não sei, gente. Eu não sei. Eu sei que toda hora ele mandava fazer alguma coisa, e aí eu fazia e ele dizia assim, show de bola, show de bola. E eu pensava assim, por que esse homem tá falando isso? Toda hora, gente, tudo que ele mandava fazer, por exemplo, assim, faz um retorno de 3 pontos aqui. Aí eu treinava, show de bola. Faz uma conversão esquerda, conversão direita, eu treinava, show de bola. Tudo ele falava assim, e eu pensava, esse homem é muito simpático, tô desconfiada. Né, tô desconfiada mesmo, gente. Sério, porque uma vez eu peguei um examinador tão simpático que me rodou por uma bobagem, gente, por uma bobagem mesmo. E eu pensava assim, esse homem tá muito simpático, tá muito estranho, ele tá fazendo andar demais, eu tô muito desconfiada, eu pensava. E aí ali eu pensava que já tava rodada. Quando chegou no final da prova, estacionei tudo certinho. Fui ali, né, aí ele desceu do carro, tipo, nem olhou pra minha cara, foi lá pra onde estavam os instrutores já pra dar o veredito ali com a planilha na mão. Aí chegou ali na frente dos instrutores, ele falou assim, tá habilitada, tá passada, passasse na prova. E eu, como assim eu passei? É sério? E ele, é sério, moça, passou, não sei o que. Botei pra chorar, gente. Eu parecia criança, chorava tanto, mas tanto, mas eu nem ria. Não era aquela coisa assim, chorando e rindo, que as pessoas veem que de alegria, não, parecia que eu tinha rodado de novo. Porque eu botei a chorar desesperada, e o meu esposo estava um pouco longe de mim, mais na esquina, aguardando, vendo ali o que eu tava falando com eles, mas não escutava, então na cabeça do meu esposo eu tinha rodado de novo. E aí eu chorava, mas chorava tanto, aí peguei o papelzinho e saí chorando, chorava, saí no meio das pessoas, as pessoas me olhando assim, tipo, sem entender, porque não escutaram, né, se eu tinha rodado ou passado, pensando que eu tinha rodado, todo mundo acho que com os olhões assim, pensando que eu tinha rodado, com pena de mim. Aí quando chegou lá meu esposo, rodou de novo, não sei o que, e eu, não, eu passei, desesperada, chorando, gente, eu passei, o pessoal, daí quando eu comecei a falar, o pessoal tudo me olhando assim, só que naquela época, gente, tava muito difícil de passar na carteira de carro. Eu não sei se hoje ainda é assim, mas naquela época era 40 e poucas pessoas cada prova, por exemplo assim, cada tarde, tinha prova de manhã e tinha prova de tarde todos os dias. Cada manhã e cada tarde eram 40 e poucas pessoas, tinha muita gente tirando habilitação aqui em Rio Grande. Não sei porquê, gente. Todo mundo tirando habilitação aqui em Rio Grande. E aí eram 40 e poucas pessoas, e sabe quantas passavam? 2, 3, 4, no máximo, gente. Isso é sério. Quem é aqui de Rio Grande sabe do que eu tô falando. Era muito difícil. Teve gente que botou até na justiça, porque assim como eu, gente, rodei por coisas que eu não imaginava que eu ia rodar, que, por exemplo, eu nem sei se eu fiz, porque na hora eu tava nervosa, aí chegava lá no final da prova, o pessoal dizia que eu rodei, porque fez uma curva acentuada, sabe, umas coisas assim meio bobinha, então não tem como saber, não tinha câmera no carro, então não tinha como eu saber se realmente eu fiz aquilo ali ou não fiz, né, na minha cabeça eu não tinha feito, mas o examinador dizia que eu fiz, então eu fiz, rodei e não tinha que retrucar, mas muita gente levou pra justiça, gente, tava muito séria a situação aqui. E aí não sei no fim não sei o que deu isso aí. Aí eu sei, gente, que nesse dia aí que eu chorava, me matava chorando. Aí eu lembro que meu esposo foi me levar, e aí eu entrei dentro do carro, né, no banco da frente, ele sentei com ele. E aí ele ligou, eu liguei ligando pra minha mãe e falando, mãe, eu passei, não sei, mãe, chorando. E aí eu lembro que quando eu falei, mãe, a mãe sabia que eu ia fazer a prova de carro, né, ela pensou, ela rodou de novo, coisa e tal. Eu lembro que minha mãe falou que pensou que eu tinha rodado, e eu passei, chorando. E nisso meu esposo tava gravando um vídeo, me gravando, gente. Eu não era youtuber, então não era acostumada a gravar. Eu nem percebia eu chorando e ele tava me gravando. Aí eu sei que no final, quando eu desliguei o telefone, né, falando com a minha mãe, ele me mostrou o vídeo e eu, apaga isso aí, não sei o que, fiquei horrível chorando, coisa e tal. Por favor, apaga isso aí, só que ele apagou sem querer, ele não ia apagar. Porque ele queria mostrar pras pessoas pra rir de mim, enfim, tipo, pra me sacanear, né? Porque ele também tava muito feliz e todo bobo.
Foi uma coisa inexplicável, gente, inesperável também, assim. Eu não tava esperando, gente, foi muito assim, pra mim foi a realização de um sonho. Foi algo, assim, muito, 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 muito bom na minha vida, assim, parecia que nada mais de ruim podia acontecer na minha vida, porque parecia que era a coisa mais difícil na minha vida, assim, que eu teria que passar. Já tinha acontecido e me deu aquele alívio, assim, aquela sensação muito grande. Eu só pensava em que eu queria dirigir, mas não podia dirigir, porque tinha que esperar a habilitação chegar. E aí, gente, foi uma felicidade muito enorme. E aí o meu esposo ali, acho que também tava nervoso, enfim, muito feliz, apagou o vídeo sem querer. E não fui eu, gente, que apaguei o vídeo do celular dele, porque quando ele chegou na casa da minha mãe, eu nem tinha tocado no telefone dele, ele ficou o tempo todo com o celular. Quando ele chegou na casa da minha mãe, que ele foi mostrar o vídeo, já tava apagado. E aí, gente, eu lembro que nesse dia eu tava louca pra chegar na casa da minha mãe, pra tomar um café com ela, pra contar, assim, ao vivo, né, pra conversar, falar. Eu tava muito, muito feliz, gente. O meu esposo ainda quis passar numa loja de ferramentas que ele tinha que passar, enfim, coisas de trabalho dele. E eu tava ansiosa, eu queria chegar na casa da minha mãe de uma vez, desesperada pra contar. E aí ele ainda passou, demorou, e eu tava numa felicidade, gente, algo que não cabia no meu peito, assim. Aí eu lembro que eu liguei pro meu pai também, depois que eu falei com a minha mãe. Aí fomos pra loja de ferramentas, enquanto ele foi lá dentro pra comprar as coisas, eu nem cheguei a entrar lá. Aí eu fiquei no carro, liguei pro meu pai, contei, toda feliz. Acho que eu liguei pro meu irmão, não lembro se eu liguei pro meu irmão, mas acho que eu liguei pra ele também. Eu sei que tava ligando pra todo mundo, gente, toda feliz, muito feliz contando. E aí assim foi, gente, a minha prova de habilitação. Uma coisa muito importante que eu quero contar pra vocês, né, e até pra dar uma dica pra vocês, muito importante, gente, escutem isso, presta atenção. Como eu falei pra vocês, quando eu rodei a primeira vez, aí eu fiz mais algumas aulas, se eu não me engano foi 4 aulas. Da segunda vez eu fiz mais algumas aulas, depois eu não fiz mais nenhuma aula no CFC de habilitação, onde eu tava tirando a minha habilitação. Por quê? Porque nessa época, como eu falei pra vocês, tinha muita gente botando na justiça e eu tava desconfiada que estavam, tipo, que o CFC tava querendo ganhar dinheiro. Eu tava desconfiada mesmo, porque muita gente rodando. E aí eu pensei, não vou mais dar dinheiro pra eles, não vou fazer mais aulas com eles, até porque os professores estavam sendo muito grossos, assim, parece que depois que a gente roda, eles começam a ficar muito grossos, assim, com a gente, então eu não tava gostando. Não é tudo que é professor, né, não tô generalizando, mas aqueles que eu peguei, os instrutores que eu peguei depois, estavam sendo muito grossos comigo, assim, eu não tava conseguindo marcar aula também com o mesmo instrutor que eu fiz as aulas, né, as primeiras aulas. E aí, então, eu não tava gostando, parecia que tava uma exigência muito grande, porque eu já tinha rodado na prova, e eu não quis mais fazer aula ali. Aí, gente, eu conheci um lugar onde eles davam aula de carro pra quem tava tirando a carteira e pra quem já tinha tirado a carteira, enfim, pra quem tinha dúvidas, eles eram habilitados pra dar aula, né? Que era a autoescola aqui de Rio Grande, a Autoescola Santana. Não sei se existe ainda, gente, mas se existir, eu super recomendo pra vocês, porque eu fui muito bem atendida. O rapaz que me deu aula, tinham outros instrutores também, mas eu pegava sempre o mesmo instrutor, um rapaz que me deu aula. Ele era muito atencioso, gente, assim, ele me explicou coisas que o meu instrutor do CFC, onde eu ia ser habilitada, não explicou. Ele me explicou coisas assim, gente, me deu várias dicas. Ele me ajudou muito, gente, muito, muito mesmo. Era muito bacana o pessoal lá da Autoescola Santana. E aí eu fazia minhas aulas lá, fiz várias aulas lá, porque eu aprendi muito lá. Aprendi mais lá, gente, mais dicas boas lá, assim, de como fazer a prova e tudo, do que no próprio CFC, onde eu tirei a habilitação. E aí eu lembro que no CFC, onde eu tirei a habilitação, eu só ia marcar a habilitação, não fazia mais aulas lá. Então a dica que eu dou pra vocês, quem vai tirar a habilitação, ou quem tá tirando, é obrigado a fazer, se eu não me engano, é 20 aulas práticas, não sei se mudou, gente. Na minha época eu acho que eram 20 aulas práticas pelo CFC. Depois que roda na prova, não é obrigatório fazer aulas mais no CFC, você pode só marcar a prova. Então o que eu fazia? Marcava aulas na outra autoescola, essa, e fazia a prova pelo meu CFC. Então a dica que eu dou pra vocês, procurem uma autoescola diferente da que vocês, né, quem tá rodando, se já rodou a primeira vez, segunda vez, procurem uma outra autoescola diferente, porque eu acho que o atendimento é melhor, gente. Acho que o atendimento é outra coisa quando a gente faz aula numa autoescola onde não é essas autoescolas que reprova, essas coisas assim, que é somente pra dar aula, entendeu? Só, tipo, como se fossem umas aulas de reforço. Então essa é a dica que eu deixo pra vocês. Então é isso, gente. Essa foi a minha história com a minha habilitação, né, CNHB. Espero que vocês tenham gostado, não da minha história, porque minha história foi um pouco triste, mas de eu ter vindo aqui compartilhar com vocês. O meu objetivo, gente, de ter vindo contar essa história pra vocês
é de ajudar vocês, de influenciar aquelas pessoas que já rodaram várias vezes na prova, ou às vezes rodou 1, 2 vezes. Eu conheço gente que rodou 2, 3 vezes e desistiu. Conheço pessoas que já fizeram a 5ª prova e não passaram ainda. Então o meu objetivo, gente, de vir contar essa história pra vocês é de influenciar vocês a não desistirem. Pode fazer 20, 30 provas, gente. Enquanto não estourar o Renate de vocês, não desistam, gente. Não desistam, porque Deus foi comigo, eu tenho certeza, gente. Esse tempo que eu passei rodando e tudo mais, passando esse sofrimento, porque causou um sofrimento dentro de mim, de alguma forma me deixou um trauma, porque por algum tempo eu não podia ver um carro de autoescola, que eu ficava nervosa. Se eu passasse por aquele lugar onde eu fazia as aulas de habilitação, né, onde eram as provas, eu ficava nervosa, mesmo eu já tendo habilitada. Então, gente, eu vim dizer pra vocês isso, não desistam, não desistam. Se eu conseguir na 10ª vez, e muitas pessoas eu creio que também aconteceu assim que nem eu, de rodar várias vezes e depois conseguir, vocês também vão conseguir. Basta ter fé, orar pra Deus, porque se tem uma coisa, gente, que eu nunca deixei de fazer, era de orar. A minha mãe também estava sempre orando por mim, gente, sempre orando por mim, eu tenho certeza. Joelho de uma mãe no chão, filho de pé, né? Então, com certeza, gente, foi Deus, mas durante esse processo, gente, foi um processo na minha vida, né? Eu creio que eu vi a mão de Deus ali, porque eu creio que Deus trabalhou na minha vida. Durante esse processo, Deus moldou tantas coisas na minha vida. Sabe aquilo assim que a gente aprende a ser paciente quando acontece coisas que nos tiram a nossa paciência? Então foi mais ou menos isso, gente. Deus me ensinou muitas coisas nesse tempo em que eu sofri, que eu tive esse sofrimento, assim como foi muitas outras coisas na minha vida, gente. Porque eu não sei se com vocês é assim, se é com todo mundo, eu não sei, mas parece que comigo tudo é difícil, parece que nada vem fácil, entendeu? Parece que tudo tem um plano de Deus, assim, uma aprovação para que eu sempre passe um processo nas coisas, as coisas que eu conquistei mais grandes na minha vida, eu sempre passei um processo, entendeu, gente? Então, comigo sempre é assim. Mas eu sou muito grata a Deus, eu não questiono, e o importante é isso, gente, é agradecer sempre, não questionar. Por que comigo assim? Por que isso? Por que aquilo? Eu nunca falei isso pra Deus, só que eu sempre orava, chorava e clamava e pedia ao Senhor que eu passasse na habilitação. E hoje eu tenho minha habilitação e eu já renovei ela, gente. Eu tirei no ano de 2015, né? Aí eu acho que eu não cheguei a falar pra vocês, mas aí eu passei na habilitação no mês de outubro de 2015. Então eu fiquei 2 meses, gente, sem poder andar de moto, com habilitação, permissão aí atrasada, sem renovar. E aí quando eu passei já veio a minha habilitação nova, né? Então automaticamente já renovou. E pra mim foi uma conquista muito grande mesmo. E é isso, gente. Também quero deixar um versículo, né, pra vocês, pra influenciar e incentivar vocês. Então, gente, eu sei que esse vídeo ficou meio longo, mas eu preciso deixar uma palavra aqui pra vocês acerca desse assunto que eu tô falando, que se encontra em Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Gente, do versículo 6 ao versículo 10 está falando sobre tudo que o homem semear, isso também ceifará. É o que tem por título aqui na palavra, né? Ou seja, tá falando que se a gente semear coisas boas, a gente vai colher coisas boas. Mas se a gente semear coisas ruins, a gente vai colher coisas ruins. E aí tá falando aqui no 9 assim, gente, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Gente, essa palavra desfalecermos é o mesmo que desanimar. Ou seja, o que tá falando aqui? Que se a gente não se cansar de fazer o bem, ó, e não nos cansamos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, e não, se não desfalecermos. Ou seja, se a gente fizer o bem, a gente vai colher, né? A gente vai ter a nossa colheita. Então tá falando aqui, gente, que no tempo de Deus, a gente vai colher aquilo que a gente plantou. Se a gente plantar o bem, a gente vai colher o bem. Ou seja, vamos colher a vitória, né? Os nossos sonhos. Mas isso se a gente não desfalecer. O que significa desfalecer? Desanimar. Então, gente, a palavra aqui é bem clara, que se a gente desanimar, a gente não vai colher. Ou seja, a gente vai colher se a gente não desanimar. E isso é uma palavra que se encaixa muito, gente, nesse processo aí da habilitação, porque eu fico pensando, se eu tivesse desanimado e desistido, eu não teria colhido a bênção de ter a minha habilitação. Então eu quero deixar essa palavra para vocês, né, que estão talvez um pouco desanimados. Não desanima, gente, não desanima, não desista, mesmo que não desistir. Né? Aqui na palavra eu entendo como o mesmo que não desanimar e o mesmo que não desistir. Isso pra mim é o que eu entendo como não desfalecer. Porque se eu tivesse desanimado, se eu tivesse desistido, eu não ia receber minha bênção. Muita gente não colhe porque desiste. É um processo, não é fácil, é difícil. Mas se você crê em Deus, nem que Deus trabalhe em você como Ele fez comigo. Me trabalhou na minha vida
através desse processo. Eu creio que foi tudo um plano de Deus. Deus trabalhou comigo, gente. Deus me ensinou tantas coisas através dessa dificuldade que eu passei. Mas eu venci pra honra e glória do Senhor Jesus. Então é isso, gente. Esse vídeo já ficou longo demais. Se vocês tiverem algumas dúvidas acerca da minha habilitação, alguma coisa que talvez eu tenha esquecido de falar aqui, alguma dúvida que vocês têm, deixa aqui as perguntinhas, tá bom? Porque aí eu vou estar respondendo num próximo vídeo, ou talvez num próximo vlog. Se não tiver muitas perguntas, eu vou estar respondendo dentro do vlog. Se tiver muitas perguntas, eu vou estar gravando um vídeo específico sobre isso. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, né? Se inscreva no canal, quem tá chegando agora não for inscrito, deixa o seu like e ativa o sininho das notificações pra ficar por dentro de todo o conteúdo que eu tô colocando aqui no canal. Fiquem com Deus, grande beijo e tchau!